né? Agora o quarto milênio. O quarto milênio é interessante a gente destacar a questão aqui da menorá, né, irmão? Vamos afastar um pouquinho aqui. Porque olha só que perfeição, né? A menorá, o Senhor deu instruções para Moisés construí-la. E dentro das instruções, o Senhor ele diz o seguinte, que ele deveria construir uma haste principal, e que dessa haste principal saísse 3 hastes para a sua esquerda e 3 hastes para a sua direita. Né? E se a gente observar bem, se você tirar a haste principal, o que acontece com as 3 laterais? Elas desmoronam. Então, isso a gente observa lá na narrativa de Moisés, né? Quando ele recebe de Deus as instruções para toda a construção, né? Ali do tabernáculo, com todos os utensílios, todos os instrumentos. Então, a menorá, ela traz muita revelação. E ela aponta justamente para o autor da criação, que João ele vai falar que Cristo, né, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, que ele era o haja luz dos homens, né? E quando ele encarnou, quando o Senhor ele veio em carne, o verbo se fez carne, que toda a criação foi feita através do verbo, isso todos nós já sabemos. Então, quando o verbo se encarnou, ali foi revelado também para a humanidade, ao mundo, através da nação de Israel, que nós já falamos ali do terceiro milênio, né? O frutificar de um povo e de uma nação, onde revelaria o caráter de Deus. E Cristo, ele vai dizer que quem olha para ele também enxerga o Pai. Quem olha para Cristo vê o Pai, porque ele é a imagem perfeita do Pai. Né? Então, Cristo ele veio aqui no quarto milênio para fundamentar nele todas as coisas, para demonstrar que nele todas as coisas são fundamentadas. É por isso que ele é o início, o meio e o fim. Apocalipse também vai dizer aquele que era, que é e que há de vir. E a gente vai ver ali ao final do sexto milênio, na volta do Senhor, no arrebatamento. Então, é interessantíssimo a gente observar essa questão da menorá, onde Cristo ele é o fundamento de toda a criação. E tem muitos textos na Bíblia que vai falar sobre isso. Né? E falando aí sobre os dias da criação, né, no quarto dia, fala aí, irmão, o que é criado no quarto dia e como isso aponta também para Cristo, sobre a unificação das alianças. Isso é muito importante, porque no quarto dia, vamos até para a narrativa aqui lá do Gênesis. Sim. Ó, aqui já vai mostrar tudo, e a gente vai falar mais sobre isso. Ó. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, né? Para fazer separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para as estações. Aqui está falando dos tempos determinados, né? Para marcar tempo, né? Marcação de tempo, é um relógio. Exato. Né? Para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Esse é o aspecto principal. Então, se a gente observar aqui, Deus está dando forma, né, à terra ali. Ele criou um firmamento no segundo dia. Então, a gente vê que as águas de baixo ele fez aparecer a porção seca. E agora, no quarto dia, ele cria sol, lua e estrelas. E ele coloca no firmamento. É importante a gente observar isso, né? Então, sol, a lua e as estrelas estão no firmamento. E aqui aponta para as alianças, né? Porque a gente vai ver ali a lua, ela como símbolo de regência da antiga aliança. E a gente vai ver o sol como uma regência da nova aliança. E como a irmã falou aqui, a menorá, né, você vê que é importante o que ela disse aqui sobre essa cana central, ela aqui ser a principal e sustentar todas as outras, porque aqui vai apontar profeticamente para o nosso Senhor Jesus. Porque aqui nesse milênio, no quarto milênio, é que Jesus vem. Ele se faz homem. Né? Então, ele veio para quê? Para fazer a transição. A gente vê que aqui no terceiro dia, a gente tem Moisés, os profetas, né? Tem Abraão, tem a separação de um povo. E aqui acontece muita coisa na antiga aliança importante, porque fundamentos aqui para entendermos aqui, tudo que vai seguir aqui. Então aqui tem a antiga aliança regida pela lua e aqui o sol, que Cristo ele é tratado como o sol da justiça, né? Isso está inclusive lá em Malaquias,
Em Malaquias e Isaías vão falar sobre sol também, e colocar de uma forma muito mais importante. Inclusive, Isaías cita o sol ali, ele 7 vezes mais, né? E aponta para a volta de Cristo, que ele vai vir com uma glória muito maior. Mas aqui já a manifestação do sol mostra o Senhor fazendo essa transição da antiga aliança regida pela lua e a nova aliança, ela regida pelo sol. Amém? Perfeito. Irmão, só uma outra observação. Você vê aí que no texto de Gênesis que você leu, diz que os astros eles foram criados para determinar, né, tempos, né? São os astros que regem o tempo. Então isso é algo soberano, é uma lei soberana. Não há nada que o homem possa fazer para interferir nisso, porque todos os dias o sol nasce no seu curso e ele se põe no seu curso, e da mesma forma a lua aparece com as estrelas no seu curso, né? Então não há nada que o homem possa interferir. Nós não podemos fazer um dia de 25 horas, nós não podemos fazer um dia de 26 horas. Nós não podemos mudar os tempos eles são regidos pelos astros, né? E de forma soberana. E isso também aponta para Cristo, porque é ele que tem o controle do tempo. É ele que controla todas as eras, né? Ele é o princípio, o meio e o fim. Todas as coisas estão fundamentadas nele. Então, ele tem o controle do tempo. Isso também é manifestado nas festas, né? Que o irmão também já citou aí. Então, você vê, mais uma vez, nada é à toa, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um significado. O Senhor, na sua sabedoria, ele criava todas as coisas e ele nos ensinava também. Ele mostrava mistérios, né, da sua sabedoria, da sua excelência em todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, né? Salomão, o segundo homem mais sábio, né? Porque o primeiro foi Jesus, né? E ele diz exatamente isso, ó, tudo tem o seu tempo determinado, né? Que é o que Deus determinou ali pela criação do sol, da lua e das estrelas, né? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, aqui ele vai discorrer sobre isso, né? Que é um tempo determinado para todas as coisas. E ali a gente vê no quarto dia os tempos, né, determinados de Deus. No hebraico é moed. E é importante que esse termo ele também é utilizado lá nas 7 festas, né? Que aí diz que as 7 festas ali são os moedes, tempos determinados. Aí vai fazer uma conexão dos 7 dias com as 7 festas. Aqui mostra isso. Cristo, ele vindo no 4º milênio, né? E ele fazendo essa transição, a transição das alianças. Porque tudo que está na lei, como diz o escritor de Hebreus, lá em Hebreus 10:1, é uma sombra. Aqui a gente vê que Moisés, através de Moisés, veio a Torá, né? E tudo que está aqui na lei, inclusive isso que a gente está falando de Gênesis aqui dos 7 dias, também faz parte da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros que a gente tem na nossa Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E tudo que está ali, e também nos profetas, né, apontam para Cristo. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, Mateus capítulo 5. O próprio Jesus vai falar isso. Versículo 17. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. A epígrafe aqui diz: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Ó, ele diz assim, o Senhor, e são palavras do Senhor Jesus, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ele não veio revogar, ele não veio anular nada. Não vim para revogar, vim para cumprir. E olha o que ele vai dizer aqui, e isso vai ser importante também ao longo do estudo a gente entender, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, e isso a gente vai ler lá em Pedro, 2 Pedro 3 também, né? Ó, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Porque tudo que foi determinado por Deus vai se cumprir. Irmãos, Isaías, coloca aí, irmão Anderson, Isaías capítulo 9, é o versículo, sim, acho que 1 e 2, né? Já é o suficiente, que fala justamente sobre isso. Você vê que outro ponto, o Senhor, quando ele estava criando, ele sempre dizia, e foi à tarde e amanhã o dia 1º, à tarde, amanhã o dia 2º, sempre apontando também para as alianças, né?
que o irmão falou. Você vê que a antiga aliança, ela começa com a tarde, que é a noite, no caso, né? A lua, né? Que está direcionando para a antiga aliança. E o dia, ali, o sol. E esse texto aí, de Isaías 9, vai falar sobre isso, explicitamente. Acho que só o versículo 1 e 2 já é o suficiente para a gente entender. Amém. Vou ler aqui então. Pode ler. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos, está falando dos últimos dias, né? Tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém? Aponta para Cristo, né? E aí, irmão, nós vamos entender o seguinte: tem um texto lá em João que profetiza acerca de Cristo, acerca da terra de Zebulon, né? E dizer que Cristo é que faz a transição também entre os primeiros tempos e os últimos tempos. Então, com isso, no nosso material, aí a gente pode perceber que os 3 primeiros milênios são os primeiros tempos datados nas Escrituras. Esses 3 primeiros milênios estavam em trevas, era noite para eles, eram regidos pela lua. Ele tinha uma luz, né? A lua, ela não tem luz própria, mas a luz dela, ela é adquirida através do sol. Então, esse povo, ele estava em escuridão. Mas no quarto dia, no quarto dia que faz a divisão entre primeiros tempos e últimos tempos, né? Então raiou uma grande luz. E João vai dizer que essa luz, ela é Cristo. Então, os últimos tempos é marcado pelo 4º, 5º e 6º milênio. São os últimos tempos. Que é diferente de tempo do fim. Às vezes eu vejo as pessoas confundindo isso. Achando que tempo do fim é a mesma coisa de últimos tempos. Então, é bom a gente entender essa diferença, que até para a gente, quando for ler os profetas, a gente já perceber essa questão. Amém. Isso que a irmã falou é bem importante. Lá no início do Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, vai ser falado sobre isso. Vai ser falado, né, que no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e que estava no princípio, né? E aí ele vai dizer aqui no versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ó, como é que vai apontar para o sol. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então vai apontar para Cristo aqui, ó, sendo a luz do mundo. Quando ele fala de João, ele diz aqui que João Batista, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Tem um texto que fala justamente acerca de Cristo na terra de Zebulon e Naftali, e cita esse texto de Isaías que nós lemos. E fala, isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías falou. Será que é esse texto aqui, irmão? Eu fiz uma busca aqui rapidamente, ó. Quando Jesus volta para Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, né? Exatamente, aí ele diz aqui, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Aquele texto de Isaías 9, né? Isso. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isso aqui é o que está lá exatamente em Isaías 9. Aí ele repetiu o texto de Isaías, né? Exatamente, ele repete o texto de Isaías 9. E aqui, irmão, está até a essência do evangelho, né? A essência do evangelho é essa aqui, que está aqui em Mateus 4,17. Ó. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem é de arrependimento, exatamente por conta do pecado, né? Do pecado, Adão pecou,
e aí veio, através do pecado, a morte a todos os homens. Mas Jesus é a vida, né? E a pregação é essa, é arrependimento, né? Não é carro novo, não é casa nova, né? Não é nada disso. É arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Amém? Então aqui temos o quarto dia. Bem profetizado o quarto dia com a criação do sol, da lua e das estrelas para o quarto milênio, né? Só para os irmãos que estão entrando agora. Quem escreveu sobre os dias da criação foi Moisés, né? E ele também escreveu sobre os dias da criação aqui um salmo. A gente vai repetir aqui, só para os irmãos entenderem o que nós estamos falando aqui, os irmãos que entraram agora, que vai dizer, ó, vamos pegar o versículo 4 aqui, que é bem o foco, né? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Então, ele está comparando aqui 1000 anos a um dia. E quando a gente pega aqui os dias da criação, está profetizado através dos dias da criação lá em Gênesis, todo o período da história da humanidade até a vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino. Então, cada característica narrada ali em cada dia vai apontar para um milênio, aonde está se cumprindo profeticamente aquelas narrativas de cada dia ali descrito. A gente está agora no quarto dia. Tem até uma questão, irmã, que eu me perguntava, e de repente muitos irmãos também se perguntavam, se Deus é tão poderoso, por que ele não criou o mundo em um dia só? Tá aí a explicação. Porque através de 7 dias ele profetiza toda a história da humanidade, de redenção da humanidade, né?